te agradecer por esse convite. É um prazer muito grande estar aqui participando de um evento dessa importância, né, que você junto com os seus colegas aí do Sul, estão promovendo. Parabenizá-los, né, pela iniciativa. Acho que essa iniciativa ela é bastante louvável, né, e merece todos os parabéns aqui. Né? E a Neuza, né, uma parceira de longa data aí das nossas conversas, né? E Alegre também, Alegre, as unidades de Alegre, eu tenho com elas uma relação muito produtiva, uma relação de muita parceria, né, com histórias passadas aí, as mais recentes como pró-reitor de planejamento da UFES, né? Então é uma satisfação muito grande estar aqui conversando com vocês. Para os nossos ouvintes, eu não vim fazer uma palestra, tá? Então a primeira coisa é essa, não trouxe PowerPoint, eu vim fazer uma conversa, mostrando algumas coisas que nós estamos planejando internamente para a UFES, e coisas que nós estamos programando da relação da UFES com o ambiente de inovação, né? Então, é muito mais uma conversa, e as pessoas podem, à medida que eu vá conversando aqui, as pessoas podem, através do chat, fazer perguntas, dúvidas, discordâncias, enfim, né? Bom, para quem não me conhece, o meu nome é Anilton Salles Garcia, eu sou professor aposentado da UFES, né? Eu entrei na UFES como professor em 1978, né? E tenho uma história de mais de 30 anos ligadas à inovação, tanto a inovação no âmbito da UFES quanto a inovação fora da universidade. E, atualmente, eu fui convidado pelo professor Paulo Vargas, nosso magnífico reitor, e pelo professor Rony, nosso vice-reitor, para ser o diretor de inovação tecnológica da UFES, para que a gente possa fazer um processo de transição do antigo INIT para o que o professor Paulo e o professor Rony pretendem na gestão, que é uma agência de inovação no âmbito da universidade. Então, esse é um resumo aí da o meu envolvimento. Quer dizer, a UFES é importante, né? Às vezes a gente está falando de coisas, né? Às vezes a gente está falando de coisas aqui que já estão consolidadas, já estão presentes, né? A história da UFES ligada à inovação, ela data da década de 90. Então, na década de 90, quando o reitor da UFES era o professor Roberto Penedo, surgiram oportunidades de inovação ligadas ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e a UFES, né, por uma decisão de gestão, entrou nesse processo. E nós tivemos, nesse processo, um projeto muito representativo para a UFES, muito representativo para o Estado do Espírito Santo e muito representativo para o Brasil, que é um projeto de geração, era um projeto chamado Gênesis, que é geração de novos empreendimentos em software, informação e serviços, né? Que é para trabalhar com a área de informática. E o foco, nós tínhamos dois focos, o programa ele tinha dois focos centrais. Um primeiro foco central era na formação de pessoas para o mundo da computação, e um outro foco era geração de empresas, né? A gente não chamava de startup na época, né? Não tinha muito esse nome, não era muito comum. E geração de empresas na área de software, informação e serviços, né?
Então, isso foi na década de 90. E na década de 90, nós já tínhamos na UFES uma disciplina que era no Centro Tecnológico, que era uma disciplina de empreendedorismo. Então essa disciplina de empreendedorismo ela já existe na UFES, inicialmente no Centro Tecnológico, desde o início da década de 90, 93, 94, por aí. Né? E desse projeto, desse processo que foi desenvolvido lá na década de 90, nasceram grandes empresas de tecnologia de informação e comunicação, como a gente chama hoje, das TICs, empresas que promoveram grandes desenvolvimentos no Estado e no país. Né? E algumas dessas empresas, né, ainda estão atuando hoje no mercado capixaba. Né? E uma dessas empresas, né, só para dar um exemplo, talvez é a que mais vocês conhecem, é a que mais todo mundo conhece, que uma dessas empresas nascidas dentro desse processo é a PicPay. Né? Então, para vocês verem que a universidade, né, uma outra empresa que também tem grandes sucessos, para não falar de muitas aqui, é a Mogai Tecnologia. Então, nós temos a Vixteam Tecnologia, enfim. E tem várias empresas, eu poderia citar aqui uma dezena delas que ainda hoje estão, a Qualidata, enfim. E essas empresas, elas nasceram na universidade a partir das disciplinas de empreendedorismo e dentro de um processo, que é um processo que eu acredito muito nele, continuo acreditando nele, que é o processo de você estimular os nossos alunos, né, provocar os nossos alunos para que eles possam apresentar suas ideias de inovação. E promover debates com os estudantes, né, em torno das ideias que esses estudantes apresentam. E poder para aquelas ideias que um grupo de pessoas que estejam participando entendam que seriam ideias mais promissoras para o mundo de inovação, né, de todas as ordens. Nós chamamos os setores envolvidos com aquelas soluções que os alunos estão propondo para fazer um debate dos alunos, com a academia, os nossos professores e o setor demandante. Eu falo setor demandante porque tem soluções que podem atender as empresas privadas, tem solução que pode atender, no caso de vocês aí do Sul, né, a pequenos produtores rurais, a cooperativas, né, agrícolas, e tem soluções que podem atender ao setor público, seja ele o setor público municipal, estadual ou federal. Então, nós fazíamos esses debates, né, esse confronto aí dos alunos, e os alunos é que estavam lá, o que hoje no mundo da inovação se chama de pitch. Você fazer um pitch do aluno com os demandantes. Então, eu estou fazendo esse parêntese aqui para mostrar para vocês de que nós temos uma história na universidade de 30 anos atrás, de 20, foi em 93, 94 que isso foi iniciado. Tá certo? Então, nós estamos aí com entre 25 e 30 anos, né, de história, né? E, por conta disso, os laboratórios do Centro Tecnológico, desde essa época, têm essa característica de trabalhar com geração de spin-offs acadêmicas. Então, você pode olhar os laboratórios do CT,
os trabalhos de projetos de graduação, dissertações de mestrado, teses de doutorados. Muitos desses trabalhos são voltados para a geração de startups, né? E startups que algumas delas hoje estão alcançando o mercado mundial. Então, hoje nós temos alguns exemplos, tem 2 ou 3 startups nascidas nesse processo que estão na Europa. Então, eles ganharam uma dimensão muito bacana. Então, a primeira coisa é mostrar para vocês de que, quando nós estamos falando da inovação dentro da universidade, eu fico muito feliz em ver essa retomada desse debate, né, de uma forma tão intensa, né, agora, né, nesse momento. Então, mas eu gostaria de registrar de que isso é um tema que está presente na vida da universidade desde 1994, 93, 94. Aí alguém me perguntou outro dia, mas por que a UFES parou com esse processo de trabalhar com a inovação? A minha opinião, eu não sou o dono da verdade, mas a minha opinião é de que nós tivemos no Brasil uma fase de desenvolvimento científico no país. E no desenvolvimento científico teve um apelo muito grande para a pós-graduação. E a UFES, no meu entendimento, a UFES fez a opção mais correta, que foi a opção de investir pesadamente na criação, na estruturação e na consolidação dos cursos de pós-graduação. E hoje nós temos mais de 60 programas de pós-graduação na universidade. A grande maioria desses, quase totalidade desses programas, muito bem avaliados. Nós temos hoje um corpo de professores praticamente formado por professores doutores, de altíssima produção científica e com uma quantidade muito grande de pesquisadores da UFES como bolsistas de produtividade em pesquisa do CNPq. Então, na minha opinião, a UFES fez uma aposta ultra correta quando entrou na linha, nos programas governamentais de estímulo à pós-graduação e, por conseguinte, à pesquisa. Tá certo? E para mim, essa aposta que a UFES fez é total sucesso. Então, a gente aplaude, né? E aí nós tivemos alguns personagens, né? Eu não vou ficar citando nomes aqui, porque a gente pode citar, eu posso citar uns, esquecer outros, e aí a gente fere suscetibilidades, então é melhor não entrar nessa seara. Mas nós tivemos algumas personalidades importantes aí do sul do estado. Na época era o Centro Agropecuário, tá certo? Não tinha 2 unidades, era batizado de Centro Agropecuário, e algumas dessas personalidades muito importantes estavam aí no sul do estado. Então, o que mostra que o sul do estado tem essa vocação, né, já de longa data. Então, essa é a segunda parte aqui da história, da conversa que eu quero ter com vocês. Agora, uma vez consolidada a pesquisa e a pós-graduação, nós voltamos à onda da inovação, que é uma onda que está presente no mundo inteiro, não é uma questão do Brasil, nem do Espírito Santo. E a UFES, de novo, retoma, do ponto de vista institucional, o embarque nessa onda. E aí eu quero parabenizar o professor Paulo Vargas, nosso magnífico reitor, e o professor Rony, por terem tido essa sensibilidade e trazer para a universidade a estruturação, a organização dessa nova direção. Tá ok? Então, isso é um outro ponto importantíssimo para a gente. E aí,
Só para um parêntese aqui, então, o meu envolvimento com a inovação, que vem lá de 94, em 2011 eu fui convidado pelo governador Renato Casagrande para ser o diretor-presidente da FAPES. E numa das conversas que eu tive com o governador Renato Casagrande, na época, era de que nós tínhamos que começar a colocar a FAPES, que já estava aí com quase 10 anos de idade, ela foi criada em 2004, né? Então, nós estávamos caminhando para 10 anos da FAPES e que ela estava muito consolidada do ponto de vista da pesquisa científica e que a gente precisava colocar a FAPES no rumo da inovação. O governador da Casagrande me deu total carta branca, né, para que eu pudesse fazer os projetos, e eu fiz os projetos, levei até ele. Em 2014, nós, então, fizemos a alteração do nome da FAPES e ela passou a incorporar a inovação e passou a se chamar Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo. E com a sensibilidade do governador Renato Casagrande, ele aportou recursos adicionais ao FUNCITEC. Então, ou seja, o que significa? Que eu quero destacar isso? De que o FUNCITEC, que é um fundo de apoio à ciência e tecnologia, foi preservado e o governador aportou recursos adicionais voltados para a inovação. E, a partir daí, em 2014, nós tivemos, então, o lançamento de programas na FAPES voltados para a inovação. Isso foi uma das decisões que eu me sinto muito orgulhoso de ter participado dela, porque não é uma decisão individual, porque ela faz parte de um contexto de governo, e que, na sequência, os resultados estão aí, eu não preciso ficar fazendo relatos, os resultados estão aí, o quanto que a FAPES cresceu na direção da inovação e sem descuidar da parte da pesquisa básica, da pesquisa científica. Então, isso mostra como que o Estado do Espírito Santo também vem cuidando da questão da inovação. Muito bem. Em 2019, quando eu já estava me preparando para realizar o meu projeto de vida, que é morar 4 dias em Pedra Azul e 2 dias ir para o laboratório de pesquisa trabalhar, o professor Paulo Vargas me chama com o professor Rony para dizer, olha, nós queremos fazer uma reestruturação da inovação na UFES e gostaríamos que você trabalhasse, nos ajudasse e trabalhasse conosco para isso. E aí, depois de pensar bastante, né, eu aceitei o desafio e foi onde eu fui assumir a diretoria de inovação tecnológica. Então, o que nós estamos pensando hoje no âmbito da universidade? Primeira coisa, criar disciplina de empreendedorismo em todos os cursos de graduação, Wagner. Eu parabenizo demais você por ter tido essa iniciativa na pós-graduação, mas eu acho que isso tem que ser uma meta nossa para criar essa disciplina nos cursos de graduação e provocar os nossos estudantes através de ações individuais, através de ações com a empresa júnior, de apresentar ideias, nós fazermos debates de ideias, concursos de ideias, para que nós possamos transformar essas ideias brilhantes que que os estudantes têm em quantidade, em projetos de inovação, em novas startups, etc. E o que nós precisamos fazer nós temos que cuidar para dentro da UFES, é o que nós estamos buscando fazer, mas a minha ideia, a minha proposta inicial para vocês é que nós iniciemos um trabalho, isso já está na minha agenda pessoal, lá da diretoria, que nós iniciemos um trabalho no sul do estado e na região do Caparaó para a estruturação de um ecossistema de inovação no sul do estado de Caparaó. Porque
aí uma crença minha, não adianta uma instituição estar pensando nessa direção se o ecossistema não está suficientemente organizado, estruturado e preparado para que essas iniciativas possam ser desenvolvidas. Então, eu iniciei esse processo quando eu era pró-reitor de planejamento no Norte, em 2018, e agora, no final de 2021, nós estamos terminando a consolidação desse processo. Então, por exemplo, o IFES é um parceiraço da universidade. O IFES é um parceiraço da universidade. E é historicamente um parceiro da universidade. Mas quando nós estamos pensando em ecossistema de inovação, nós temos que sair do quadrado UFES-IFES. Nós temos que abrir espaço para as instituições privadas de ensino que tem na região, nós temos que abrir espaço para o ensino técnico, para o ensino médio, e temos que envolver as prefeituras, porque as prefeituras municipais é que quem estão na ponta do processo, nós temos que envolver os órgãos estaduais das diversas secretarias. Então, no caso aí do sul do Caparaó, Secretaria da Agricultura é obrigatória que estar envolvida, um órgão como o INCAPER precisa estar participando da discussão desse ecossistema, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, tá certo? FAPES, instituições como o SEBRAE, como o SENAI, tá certo? E outros do Sistema S. Diga, professor, te interromper um pouco. Eu acho extremamente importante essa articulação e o objetivo da mostra também foi mobilizar os estudantes do ensino médio, principalmente os do IFES, que realizam o ensino técnico, né? E que com certeza tem muita informação lá e muitas ideias que podem ser aproveitadas. Mas eu ainda amplio a sua preocupação, porque eu trabalho aqui, eu acho que não é só com a graduação e com o mestrado, eu acho que com os professores também, porque tem muitos professores aqui na UFES que eu convivo, vejo a excelência da pesquisa que eles fazem e consigo enxergar potencial de inovação, só que, às vezes, eles ainda não se despertaram para essa questão de possibilitar. Então, também, esse exercício ele pode ser realizado, às vezes, com os orientados desses professores, né, de estimulá-los e falar, o professor, essa pesquisa tem potencial, vamos escrever ela num programa Centelha, vamos escrever ela em outra forma de fomento, para que a gente possa continuar e que isso não pare por aqui. Eu fiz também, professor, essa intervenção, porque tem um participante que está conosco aí, foi até postado aí, não sei se está conseguindo visualizar, ele comenta que ele participou recentemente do programa Avança Café e teve uma startup acelerada. Teve um apoio bem bacana da Liga Empreendedora da UFES, que eu acredito que seja a iniciativa mais voltada lá para, não sei se começou com a região norte, depois você pode comentar um pouco, mas ele ainda tem uma última pergunta, que é, assim, como parte da UFES como entidade maior, ele não encontrou muita facilidade para ajudar no processo de implementação. Então, eu não sei exatamente de qual período o aluno está se referindo, né? Que o senhor comentou aí que algumas mudanças foram realizadas, né? E teve um avanço muito bom nesses últimos anos, né? Mas ele pergunta o seguinte, como que a universidade pode ajudar um aluno que está nesse ponto aí? Essa pergunta é crucial. A universidade, Elias, não te ajudou porque essa ação não estava estruturada no âmbito da universidade. Então, hoje nós temos essa ação estruturada na Diretoria de Inovação Tecnológica, onde nós estamos dando apoio para as pessoas através dos espaços empreendedores. Então, ou seja, está no nosso radar ter um espaço empreendedor no sul do estado, porque quando a gente fala espaço empreendedor, Wagner, os professores, muitos dos professores não entram nessa direção porque a nossa legislação interna da UFES, no que diz respeito à atuação do professor, à carga didática, atividades,
ela é muito defasada. E um trabalho que nós estamos fazendo na DIT, nós estamos estudando o marco legal da ciência, tecnologia e inovação, e, a partir do marco legal da ciência, tecnologia e inovação, nós estamos iniciando um trabalho de reestruturação das resoluções do Conselho de Ensino e Pesquisa e do Conselho Universitário. Então, a nossa intenção é que, no primeiro semestre de 2022, nós possamos estar encaminhando aos conselhos superiores propostas de alterações das resoluções, para que possamos estimular os professores a participarem desse movimento. E, na direção que você falou, a nossa intenção é que os laboratórios de pesquisa sejam espaços empreendedores e que as dissertações de mestrado, as teses de doutorado ou os projetos de graduação possam ser objeto de geração de spin-offs acadêmicas desses alunos. Então, seja, o aluno vai estruturar a sua startup dentro de um laboratório de pesquisa, coordenado por um professor. Então, ele já vai sair do laboratório pronto para iniciar a sua startup, e aí entra a ação da incubadora Sul Capixaba, entra a ação de espaços empreendedores outros que a gente vai discutir com vocês aí, para que a gente possa fazer esse processo de aceleração, né? E dentro da DIT, o que nós estamos trabalhando, além de estruturação dos espaços empreendedores, é trabalhar nas relações institucionais, ou seja, como é que nós vamos nos relacionar com o SEBRAE? Como é que nós vamos relacionar com a Federação da Agricultura? Nós temos que chamar esse povo para o debate. E, na linha que o Elias fez a pergunta aí, nós trabalharmos com esses jovens estudantes desde o início dos seus processos, com os cuidados que nós precisamos ter na direção da propriedade intelectual e das transferências de tecnologias. Então, nós precisamos estar juntos desses jovens para que os projetos deles já sejam estruturados dentro dessa formalidade. E o desafio que nós colocamos para nós da DIT, e que nós vamos estar discutindo com vocês, e nós não fizemos isso ainda, porque nós passamos por esse período de pandemia, não havia tempo, não havia condições da gente fazer qualquer discussão mais aprofundada, porque muitas dessas discussões exigem a presença das pessoas para que serem mais ricas. É que a mobilização capixaba pela inovação, ela é estruturada numa ação que nós chamamos de diálogos. E nós temos lá 6 diálogos na MCI. Um primeiro diálogo é formação de talentos para a inovação. Eu tenho o prazer de ter sido indicado coordenador desse diálogo. Então, nós precisamos discutir aí no sul do estado que tipo de talentos nós precisamos formar para atender as necessidades, tá certo? Do setor da região sul, da região do Caparaó, tá certo? E de projetos que são desenvolvidos. Uma outra questão é um diálogo de inovação aberta, que é uma discussão que nós vamos ter que fazer, né? A inovação aberta é quando você recebe desafios, dos setores demandantes, e os estudantes levam propostas de solução para aqueles desafios. Tem um diálogo das startups, que é como que nós vamos apoiar as startups desde o pré-nascimento, na medida da gestação da startup. Tem um diálogo de funding, como é que nós vamos obter recursos, né? Tem um diálogo de comunicação, como é que nós vamos comunicar as ações dessas startups. Então, a minha intenção é que nós possamos reproduzir em todos os campos da UFES, e aí eu posso te garantir uma coisa:
isso que eu estou falando aqui não está estruturado nem em Goiabeiras, tá certo? Mas nós queremos fazer simultaneamente Goiabeiras, Maruípe, Alegre e São Mateus. Como que nós podemos reproduzir nos campos da universidade essa estrutura de diálogos da MCI para que a gente possa trabalhar, de uma forma uniforme em todas as unidades da UFES. Por que que eu coloquei esse desafio e o professor Paulo e o professor Rony me apoiaram? Porque, meus jovens que estão assistindo, o Espírito Santo hoje tem muito dinheiro para a inovação. O que nós precisamos é saber como chegar nesse dinheiro. Porque eu posso depois, Wagner, num outro momento, falar para vocês aí, para você e a comunidade aí do Sul, sobre a mobilização capixaba pela inovação e mostrar como que isso está estruturado e quanto dinheiro que tem disponível para a inovação. Então, qual é o desafio que eu coloquei? É que nós precisamos fazer com que essas informações cheguem em todas as unidades da UFES, para que os estudantes, os professores que têm brilhantes ideias de inovação possam ter acesso a esse recurso. Diga, Wagner, você queria... Ô, professor, inicialmente comentar, né, que o participante, o Elias, ele se manifestou aqui como satisfeito com a resposta, né? E teve um comentário aqui também, lhe parabenizando, né? Fazendo aí uma boa apreciação aí, né, em relação ao professor Anilton, a memória viva da inovação, da Ana Marques aqui também. Oi, Ana, você é muito generosa, Ana, muito obrigado. E lembrar também, professor, que a gente está nos instantes finais aqui para o senhor fazer as suas considerações, e já teremos em breve aí o professor Giovanni falando sobre os ambientes e oportunidades, né, de inovação no âmbito do IFES. Seria isso. Pois é. As minhas considerações finais mais uma vez, de parabéns a vocês, de agradecimento, e dizer, Wagner, que eu estou em inteira disposição, tá certo? Das unidades da UF, né, que são 2 centros acadêmicos, que é o CCAE e o CCENS. Eu estou em inteira disposição de vocês, a partir do início de 2022, nós já estamos agora entrando na fase do Natal, né? A partir do 2022, para estar presencialmente em Alegre, para fazer essas discussões com vocês, com os professores, com os técnicos administrativos, com os estudantes, com entidades parceiras, para que a gente possa implantar, levar para o sul do estado essa mesma coisa que nós estamos fazendo. E a minha proposta, a minha provocação para vocês é que a gente possa fazer um processo similar ao que nós fizemos no Norte e façamos a estruturação de um ecossistema de inovação sul, capixaba e Caparaó. E eu estarei junto com vocês, assim como eu estive no Norte, eu me coloco à disposição para estar junto com vocês nessa estruturação. Professor, mais uma vez agradecemos a sua participação, a sua disponibilidade. Isso que o senhor está comentando em relação à sua disponibilidade de vir, eu tenho certeza absoluta disso, porque em todos os momentos que a gente tem precisado de um auxílio, de uma orientação, está sempre disposto a nos ajudar. E queria enfatizar também que esse pouco tempo que eu tenho tido envolvido com essas questões de inovação, eu tenho aprendido muito e eu tenho sempre procurado encontrar respostas nesse processo que nós temos para realmente fazer as coisas acontecer. O que a gente pode juntar, o que está faltando, qual que é o elo da corrente que está faltando para ser complementado, né? E uma descoberta muito interessante que eu tive, até participando de um evento que foi desses padrão hackathon, né, que é essas maratonas de inovação que começou com a parte de ciência de sistema de informação, ciência da computação. Eu participei de um recentemente que eu achei interessantíssimo. Eles estimulavam o encaminhamento de proposta entre os participantes, eles formavam grupos, né? E essa ideia ela era amadurecida durante um mês, mais ou menos, de evento, onde esse evento
ele acontecia com reuniões, com palestras semanais, onde a gente poderia participar e recebia instruções, né, a respeito da elaboração da proposta. E uma parte que eu achei que foi crucial, e essa fica até uma proposta para a gente pensar nisso no evento para a UFES aí, o próximo, envolvendo o que seja realizado por iniciativa lá dos campos de Vitória ou então de São Mateus, seria envolver e demonstrar para os participantes onde que estão os problemas que precisam ser selecionados para cada setor. E nós tivemos uma palestra muito interessante, pena que eu não consegui trazer essa palestra que foi dada na nossa disciplina esse semestre para cá hoje, que foi uma palestra ministrada pelo Instituto de Desenvolvimento Industrial do Espírito Santo, IDEIS, que é a sigla. Eu queria trazer, porque eles têm tudo monitorado, onde que estão as fragilidades, onde que estão os problemas dos setores econômicos do Espírito Santo, que são mais importantes. E a minha ideia era ter tentado trazer também para esse evento, pena que nós não conseguimos agenda com o pessoal de lá, para que eles pudessem falar, pelo menos para a nossa região aqui, a respeito do setor que já está monitorado, né, essas fragilidades, o que precisa. Tem relatórios muito interessantes lá para quem tem interesse de empreender nessas áreas, né? Eles têm a respeito de parte de petróleo, serviços, mas o interessante que eu achei para nós seria o setor agroalimentar aqui e o setor que tem muitos professores que trabalham aqui na nossa região de biotecnologia, né? Mas era só um comentário que eu queria fazer, né, para a gente finalizar e trazer mais essa informação aí também para os participantes, né, que tiverem interesse. Eles lançaram agora no Ideias, que é esse Instituto de Desenvolvimento aí, onde se pode encontrar essas informações. E mais uma vez, professor, agradecer a sua presença aí. Não sei se o senhor tem mais algum comentário aí para a gente finalizar, e o professor Giovanni já está aí conosco aí assistindo, acompanhando pelo YouTube aí, e já mandou até um bom dia aí para a comunidade aí da UFES, né? Mas tá bom, Wagner, eu agradeço, e só para dizer, para tranquilizar você, quando nós estivermos fazendo a discussão do ecossistema de inovação, o I10, o IEL, todas essas instituições estarão presentes, porque eles fazem parte do processo, né? Tá ok? Muito obrigado, Giovanni. Bom, desculpa, eu não vou poder assistir a sua palestra, porque eu estou em São Paulo, em reunião aqui de trabalho, e estou saindo do hotel para ir para o Instituto de Psiquiatria da USP fazer uma reunião de trabalho lá, tá certo? Mas parabéns para você. E Giovanni é um parceirão, viu, Wagner? Parceirão, e aproveita muito a apresentação dele, porque ele tem muito conteúdo para passar para a turma aí do Sul. Ok? Obrigado, hein?